né? Que é uma coisa moderna, que no começo ele chegou assim meio desconfiado, se bem que isso aí era muito praticado nos Estados Unidos, né? Na Alemanha, haja vista que as pessoas acho que não sabem, né? Mas me parece que os dentes do Silvio Santos são todos implantados, né? Com certeza, não só dele, na maioria dos artistas, né? E o implante, na verdade, igual você falou, é uma coisa assim, recente, moderna, hoje se faz muita propaganda de implante. Só que perdão também, e uma coisa importante, como o preço abaixou também, né? Abaixou, hoje o preço está mais acessível. O implante hoje, algumas pessoas até acham, é a salvação da odontologia. Eu não acredito assim. Eu vejo o implante, até tem alguns pacientes que até me falam, poxa doutor, vamos fazer coroa, vamos fazer canal, não vamos arrancar o dente e colocar implante. Porque hoje é passado na mídia que o implante é uma coisa eterna. E não é verdade. Hoje o implante, além de ser, lógico, uma das opções na odontologia, como a prótese, como outras opções que a gente tem, é uma opção boa, fixa, restabelece realmente a função mastigatória até em 98%. Então, assim, chega a ser bem próximo do que é a nossa mastigação mesmo. Porém, ele requer cuidados. Então, assim, se você precisa, igual a gente comentou agora há pouco, está indo periodicamente no dentista para avaliar os seus dentes, no implante, então, ainda mais. Porque as mesmas doenças que dão na gengiva, dão também na gengiva ao redor do implante. Além do implante ser uma superfície rugosa, então você imagina, o dente é uma superfície lisa. Então, quando eu sujo o dente com alimento, alface, tomate, alimentos que a gente tem rotineiramente, que a gente se alimenta, é fácil higienizar. Agora, vamos imaginar um parafuso, vamos imaginar uma substância toda rugosa. Quando a gente suja essa substância, mesmo que você seja um bom escovador, ainda vai ficar resíduos nesse implante. E aí que entra o diferencial de você fazer essa higienização no consultório. Então, assim, não é só pagar o implante e não precisar voltar mais. Você precisa estar ciente que você vai ter que fazer um acompanhamento, seja anual, o seu dentista que vai dizer com você, para estar sempre higienizando esse implante. Além disso, precisa estar acompanhando. Até o pessoal me pergunta, pô doutor, mas uma prótese, um implante, quanto tempo dura? Depende muito do teu cuidado, depende muito dos seus hábitos alimentares. Tem pacientes que fazem a prótese, fazem uma prótese, fazem um implante do mais moderno, mas tem o hábito de comer coisas duras, torresmo, gosta de um osso de galinha, então é complicado, porque o material, por melhor e mais moderno que seja, acaba sendo desgastado com o tempo. Então isso é muito importante. Eu costumo até dizer, não tem nada mais perfeito do que o nosso dente, que Deus deu pra gente de graça, né? Então assim, eu sou contra. Já vi até colegas extraírem dente bom, fazer implante. Os pacientes me pedem isso, eu não faço. Mas não sei se a pessoa tem uma profissão que precise disso, como cantor, como apresentador, a maioria dos artistas até globais, alguns realmente, como a gente comentou aqui, até usam prótese sobre implante, são reabilitações grandes, são habitações que realmente precisam de um profissional especializado fazendo. Mas também existem outras maneiras, quando é dente, de fazer aquelas capas, que são as facetas laminadas, com material de porcelana, tem as facetas de resina, que realmente realçam, dá aquele sorriso branco, aquele sorriso bonito, a gente fala aquele sorriso de artista, né? E tem também o uso de clareamento, a gente está falando na terceira idade pode colocar aparelho para corrigir os dentes, terceira idade pode fazer clareamento, pode fazer qualquer tipo de tratamento odontológico. Lógico, a gente tem que tomar cuidado para o paciente, seja ele da terceira idade, seja ele idoso ou não, se estiver fazendo uso de radioterapia, de quimioterapia, se precisar, por exemplo, eu vejo alguns locais que até o paciente me fala, poxa doutor, eu sou safenado, eu tenho um problema cardíaco, eu tomo Marcomar, Marevan, que são anticoagulantes, para melhorar a circulação, para afinar o sangue, né? Isso é até um termo errado de falar, afinar o sangue já é fino. O que faz essa medicação é melhorar a circulação dele, a circulação na corrente sanguínea. Então esse é o termo correto. Eu vou precisar arrancar um dente, eu sei que eu vou ter que tirar essa medicação.
porque senão a gente vai ter hemorragia. Eu vim de uma escola, até tive o prazer de poder fazer estágio no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que é o maior leito da América hoje. Então lá a gente veio de uma escola onde a gente não suspende medicamento cardíaco. Poxa, doutor, mas como é que a gente vai fazer? Vai tirar um dente, vai fazer uma extração sem precisar tirar os medicamentos? Mas eu não vou ter uma hemorragia? Não, a gente tem recursos para conter isso daí. Então assim, como é que eu vou suspender uma medicação, deixar o paciente ficar 5, 7 dias, que é a vida útil de uma plaqueta, onde haja esses medicamentos, sem essa medicação? E se ele tem um piripaque, se ele tem algum problema? Então isso é muito importante, é por isso que a gente tem que estar sempre antenado, sempre estar pesquisando, estar conversando com colegas médicos, estar conversando com colegas dentistas, porque o paciente idoso, ele vem para o consultório tomando 7, 10, 12 remédios. E será que ele está tomando todos os remédios direitinho? Então, assim, a gente tem experiência até na família também. Minha avó toma bastante medicamento, a gente sempre tem que estar em cima, você tomou essa medicação, você não tomou? Porque são muitos remédios, então a gente acaba esquecendo mesmo. E isso é a importância da inter-relação de um medicamento com o outro. Então, assim, é interessante a gente fazer essa anamnese. Tem pacientes que tomam remédio para epilepsia, que tem ataques epiléticos, a gente vai passar às vezes um analgésico, vai passar um antibiótico, e tem uma relação, corta o efeito. Então a gente sempre precisa estar antenado com isso, não é simplesmente chegar, você toma tal remédio, depois o idoso acaba passando mal. Em relação a próteses totais, a gente está falando do implante, uma outra opção também seria o uso das dentaduras. Não, exatamente, eu ia tocar nesse assunto, né? Porque o Corega ainda continua até hoje aí, né? Continua. Hoje a gente, assim, até o pessoal me pergunta, pô, doutor, mas funciona mesmo? Funciona, funciona. Não só o Corega, hoje a gente tem outras marcas, Fixodente, inúmeras marcas que eles dão uma fixação mais ou menos... E quando você prefere fazer dentadura ou implante, fica entre você e o paciente, como é que funciona isso? Ó, vamos dizer assim, a gente tem duas maneiras de estar avaliando isso. Uma delas é fazendo algumas tomadas radiográficas, se precisar a gente pede radiografias mais complexas, avalia se o paciente tem condição óssea para ser colocado implante, geralmente na região inferior, que é na região da boca de baixo, geralmente é onde tem aqueles problemas mais comuns de machucar a prótese, a dentadura, de dar uma ferida. Geralmente essas regiões até se encontram com o osso, independente se a pessoa perdeu o dente ou não. Nas regiões superiores, na boca de cima, já às vezes pode ser que tenha uma escassez óssea. Então, e se a paciente veio também de um problema periodontal, de uma periodontite, ainda mais. Então, assim, aí a gente vai ter que fazer uso de enxertos, vai ter que ver com o paciente, porque assim, tudo que é feito, até eu costumo dizer, a área da saúde, tanto a medicina, a odontologia, a enfermagem, a nutrição, não é uma área exata. Então eu não posso afirmar para o paciente que eu vou colocar um enxerto nele, que eu vou colocar um implante nele, que a gente vai ter sucesso, porque vai depender muito da resposta do organismo dele. Então não é simples você colocar um implante e eu te garanto que vai dar certo. Não, não é bem assim. A gente faz todo um tratamento, a gente segue uma norma. Lógico que a chance de dar certo é maior, senão a gente não estaria vendendo implante como está vendendo hoje. Até você falou em relação ao preço dos implantes. Se você colocar na ponta do lápis hoje a média do valor do implante e o tempo que você vai usar, até que ele está muito barato. A questão também não é só o implante, né? Parece que os serviços também diminuíram bastante, que nós tivemos uma época nesse país, né, que a dentadura foi até símbolo de um governo, né? Com certeza, davam dentadura, é verdade. Hoje, como está mais acessível, né, e uma dica que eu dou para os ouvintes, independente de onde você vai fazer o seu implante, onde você ouviu falar na televisão, procure pesquisar na internet. Hoje o Google, todo mundo tem um computador em casa ou um celular que acessa a internet. Digita o nome do profissional, vê se ele está gabaritado para fazer esse tipo de tratamento. Tome cuidado com milagres. Tem muita gente falando assim, vem no meu consultório que eu ponho implante de manhã, à tarde você sai sorrindo. Você tocou nesse assunto que eu acho importantíssimo. É complicado. Porque assim, a gente sabe que tem um tempo, né? Isso. Agora, essa do cara sair de manhã, sair à noite com o implante, eu queria que você explicasse, né?
Não explicado, uma orientação para os nossos ouvintes, né, da terceira idade, que precisam desse serviço. Funciona assim, hoje é generalizado. Então, assim, as clínicas, para atraírem o pessoal leigo, somente os idosos, geralmente quem precisa mais da utilização do implante, usam desse artifício. Isso é uma coisa que pode acontecer, a gente pode fazer esse tipo de tratamento mesmo, que é a carga imediata. Então, realmente, o paciente vai no consultório de manhã, à tarde sai com os dentes. Só que a gente não pode generalizar. Falar que todo idoso, que todo adolescente, que todas as pessoas podem usar isso. Na maioria dos casos não dá para fazer isso. Então isso é uma coisa interessante. Em média, a colocação de um implante até a sua ósseo-integração, o que é ósseo-integração? É você colocar o implante dentro do osso e o teu organismo reconhecer aquele corpo estranho, que é um titânio. Hoje o titânio é usado no joelho, no quadril. Então assim, são 6 meses para finalizar o procedimento implantodôntico, né, reabilitação sobre o implante. Voltando nas próteses totais, interessante ver também e avaliar, a maioria dos idosos, quando usam dentadura por muitos anos, sempre tem uma rachadura no canto da boca. É aquela boca seca. Isso é chamado de quelite angular, que é uma doença fúngica, tá, derivada de fungos, devido ao que? A prótese está mal adaptada, a prótese está desgastada, o paciente idoso não tem o hábito de estar higienizando a prótese, porque acha que, como não tem dente, não precisa higienizar, tá? Então, assim, hoje existem produtos na farmácia para higienizar a prótese. Você pode higienizar com detergente neutro, tá? Não necessariamente precisa ser pasta de dente, é até melhor, porque vai tirar aquela gordura impregnada na prótese. Para os idosos que têm dentes, o que é interessante falar em relação a pasta, escova, fio, é a mesma coisa. Não tem necessidade de você comprar uma marca X que previne todos os problemas bucais, que clareia os dentes. Faz milagre, né? Que faz milagre. A dica que eu dou é você ter uma escova e uma pasta que seja uma marca conhecida. Hoje no mercado a gente tem várias, simples. Não tem necessidade de ser essas pastas milagrosas. E indispensável o uso do fio dental. E uma dica que eu dou, o fio dental sempre passar ele com pasta de dente. A maioria das pessoas passa ele a seco. Eu tenho o hábito de escovar, eu faço a minha escovação, cuspo. A hora que eu cuspi, eu estou com a boca cheia de espuma da pasta e venho fazendo a higienização com o fio dental. Que nem eu, então estou certo. Tá certo, então. Bom, a gente vai para o break agora às 10h33. Volta o Dr. Caio, né, a respeito da higiene bucal de idosos e também não idosos, dando uma geral. Eu queria que ele falasse, antes de entrar num projeto que eles têm, que é um projeto social, queria que ele falasse um pouco a respeito, falasse um pouco mais, né? Ele falou assim, passando a respeito das pastas de dente, né? Que você sempre fica confuso, porque você vê N marcas na TV, toda aquela menina bonitinha, o doutor também, boa pinta, então você não sabe se olha para a menina, se olha para o doutor, você compra a pasta. E como é que é essa questão da pasta, doutor? Olha, a questão da pasta, já aquela dica que eu passei. A gente tentar estar usando uma pasta, lógico, às vezes um profissional ou outro vai te indicar uma pasta específica para o teu caso. Por exemplo, as pastas para dente sensível realmente ajudam e funcionam. Então hoje a gente tem a Sensodyne, a gente tem a Colgate Sensitive, que é uma pasta rosa. Esses tipos de pasta, até é bom a gente falar, de sensibilidade também. A maioria das pessoas tem sensibilidade. Hoje a gente tem 2 tipos de sensibilidade, a normal e a anormal. Aqui não está certo, aqui tem alguma coisa errada. A sensibilidade normal é a que eu tenho, acho que a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo tem. É quando você toma uma água gelada, dá aquele choque, quando você toma um sorvete, e a partir do momento que você engoliu ou tirou aquele estímulo da boca, ela cessa. Agora, a sensibilidade anormal, aquela que tem alguma coisa errada, a partir do momento que você ingeriu o gelo ou o quente e tirou aquele estímulo, ela não passa, ela ainda fica te incomodando. Aí tem alguma coisa errada. Então, assim, para as pastas de dente, para pessoas que não têm problema de sensibilidade, basta usar uma marca conhecida, Sorriso, Colgate, Oral-B, as marcas, não precisa comprar branqueador, Total 12, triplação, nem nada disso, basta uma pasta de dente simples.
O fio dental é a mesma coisa. É um produto tão barato e tão importante aí para a higienização dos dentes, que ele entra bem no vão, entre os dentes. Outra coisa importante que a gente acabou deixando de falar é a escovação da língua. É muito importante estar escovando a língua, porque na língua sempre fica aquela saburra, aquela placa acumulada na língua. Então é interessante a gente estar fazendo uso do fio, fazendo uso da escovação e escovando a língua. E quem gosta de bochecho? O bochecho, uma dica que eu dou, é você usar no máximo 2 vezes na semana. É uma substância química. Tem muitas pessoas que devem estar até assustadas comigo agora. Poxa, eu uso todo dia, toda vez que eu vou escovar eu uso bochecho. Então eu acho que seria interessante você trocar uma ideia com o teu dentista e tentar mudar esse hábito, tá? Porque como é uma substância química, ele deve ser usado com cautela, tá? E tem a escova de dente. O pessoal me pergunta, qual que é boa, doutor? Qual que você indica? Tem uma marca que eu gosto bastante, que é uma escova de dente suíça, chama Curaprox. É uma escovinha que ela tem 5.460 cerdas, que são os pelinhos, né, aqueles que fazem higienização. Você encontra ela a um preço acessível de 10 a 15 reais, às vezes até mais barata que essas outras escovas de dentes que tem no mercado. Como é que é o nome mesmo? Curaprox. Curaprox. Você encontra Drogazil, Droga Raia, Droga São Paulo, essas farmácias maiores, às vezes algumas farmácias de bairro já tem. Então é interessante, é uma escova que eu gosto bastante, que eu até recomendo. Mas se você tem uma escova de dente, aí o tempo de trocar a escova, a partir do momento que você vê que ela está abrindo, já está na hora de estar trocando. Tem pessoas que têm uma mão um pouco mais pesada, que não deve se escovar da maneira forte, né, pesada, e acabam desgastando a escova em um mês e meio, então tem que estar trocando também. Então isso é interessante a gente estar passando para o ouvinte em relação a isso. Pasta, fio, escova é fundamental. Basta usar uma marca simples, não exagerar com bochecho, usar quem sabe 2 vezes na semana. São essas dicas que eu queria deixar em relação à pasta. E para quem tem dente sensível, pode estar usando as pastas para dentes sensíveis, que realmente elas funcionam. Agora, as que clareiam, as que prometem isso... Eu penso que a gente também que faz milagre também, que usa uma semana, fica bom. Pode até ficar alguma coisinha, mas olha, muito eu não acredito que ela clareia. Eu acredito que, quem sabe, a gente possa usar ela quando você fez um clareamento no profissional, está com os dentes bem brancos, clareados. Eu até digo para os meus pacientes, não é branqueador, porque tem muitas pessoas que têm os dentes muito amarelos. Então a gente nunca vai conseguir chegar numa tonalidade branca. Principalmente quem fuma, né? Somente quem fuma. Então, assim, a gente vai conseguir clarear. Então, essas pastas, eu até, vamos dizer assim, posso até aceitar que elas servem para manter o dente já clareado no profissional, logo em seguida. Mas ela ser um procedimento de eleição para clarear os dentes, eu não acredito, não tem nada cientificamente provado, com estudos e tudo mais, que comprova isso, eu posso estar dizendo. Então, é uma coisa que tem que ficar bem atento, bem importante. Trocar ideia com o seu dentista. Todo mundo pode fazer clareamento, todo mundo pode fazer qualquer procedimento bucal, desde que esteja indicado pelo seu dentista. Bom, doutor, a gente volta a falar sobre o assunto desse programa social que você feito por você, o grupo. Como é que funciona esse programa social? Lá na área continental de São Vicente, eu já estou lá há 8 anos. Vão fazer agora 8 anos que a gente atua lá como dentista, tá? Antes eu trabalhava para um colega. Atualmente, mais ou menos, vão fazer 4 anos. A gente está com o nosso consultório próprio, atua eu e minha esposa, a doutora Vanessa, que mexe com a parte de ortodontia, tratamento de canal. E a gente começou... Então, está aqui presente, mas não quer falar. Tá certo. E a gente começou há mais ou menos uns 3 anos, logo mais ou menos quando a gente começou o consultório, a bolar alguma coisa social para a comunidade, né? Porque assim, a gente sempre teve eu sempre particularmente por estar um pouco mais, e ela também, a gente sempre teve uma aceitação muito boa na comunidade, né? Até lá lembra muito da minha terra, que eu sou do interior, sou de Minas, sou do sul de Minas, então eu tive essa aceitação lá também. Então para mim foi muito bom estar trabalhando lá e ter essa aceitação da população. Então a gente começou a bolar algumas maneiras. Então, junto com os parceiros, em atividades, por exemplo, festivas, Dia das Crianças, Dia das Mães,
O ano passado eu fiz uma brincadeira no meu Facebook, na minha página pessoal, Instituto Zeller de Odontologia Especializada. Quem quiser estar curtindo a página pode ser agraciado com uma outra ação social que a gente venha fazer para esse próximo ano. Eu tive mais ou menos mais de 80 mensagens privadas. E eu pedi para que as pessoas me contassem qual o seu problema bucal. Porque é difícil a gente falar publicamente o que a gente tem, o que incomoda a gente no sorriso. E graças a Deus a gente teve uma aceitação boa. Foram mais de 400 curtidas na minha página pessoal. Foi sorteada uma moradora da Vila Margarida, ali da Ponte do Mar Pequeno. Ela ganhou um tratamento bucal completo, gratuitamente, foi bem bacana, ela deu um depoimento. Depois a gente fez a ação social das crianças, onde também a gente pediu para que as mães contassem para a gente, porque a maioria das crianças hoje são vítimas de bullying. Ah, você é dentucinho, você está faltando um dente, você isso. Então a gente também teve uma moradora da área continental, da Nova São Vicente, que está finalizando o tratamento agora com a gente. Tivemos o Terceira Atitude Ação, que é uma parceria minha com um conhecido lá da área continental, onde a gente fez doação de kits odontológicos e aplicação de flúor em toda a comunidade. Foram mais ou menos 500 kits odontológicos. Tivemos também agora, em dezembro... Eu queria pegar a justiça também, a questão aqui que gosta muito. Esses kits, alguma empresa forneceu, então pode falar o nome, não tem problema. Não, eu até, assim, foi bom você tocar nisso, até as pessoas me perguntam, né? Então, assim, tudo sai da gente, sai do meu bolso, sai do bolso do meu ganha-pão, que é o meu consultório, junto com a minha esposa. Já cansei de mandar e-mails para Oral-B, Colgate, essas marcas mais conhecidas, até tive umas que me mandaram, para poder estar dando uma ajuda mesmo, né? Porque não é barato. E agora, essa semana que passou, a gente teve na Assembleia de Deus, o Ministério Cubatão, na Gleba 2, com o Danilo, o pastor Danilo, com a amiga Camila, onde a gente fez também uma palestra sobre prevenção dentária, tiramos várias dúvidas com o pessoal. Agora, antes, até contar para vocês, antes de entrar no ar aqui com você, um amigo já convidou a gente para entrar no México 70, fazendo o mesmo trabalho social lá, de divulgação, de tirar dúvidas, de aplicação de flúor, de doação de kits. A gente fala hoje de pasta, fio dental, que é um preço acessível, mas tem muitas pessoas que não têm condição de comprar, né? Às vezes só compra escova, às vezes não tem um pouco de pasta, e o fio dental muito menos. Então, assim, quando a gente vai, a gente tem uma aceitação muito boa, as pessoas ficam contentes, e isso também enche nosso coração de alegria, né? Porque nada melhor do que ajudar as pessoas, né? Então, assim, a gente fica muito feliz e contente. E principalmente também lá na área continental, que é uma forma de agradecer. A população frequenta o nosso consultório, faz o tratamento com a gente, e a gente fica feliz depois de estar retribuindo de alguma forma. E isso é bem interessante. Tem o pessoal do futebol que a gente ajuda com patrocínio. Então, assim, graças a Deus a gente vamos dizer assim, bem atuante lá na região onde a gente trabalha, que é na área continental de São Vicente. Bom, doutor, a gente queria não só agradecer a sua presença, mas também eu queria saber se faltou algum item nessa nossa entrevista, porque é um assunto bem extenso. Um assunto bem extenso, Jário. Eu acho que deu, assim, para esclarecer bastante dúvidas. As pessoas quiserem estar lá me adicionando no Facebook, Caio Borelli Zeller, pode estar me adicionando, estar trocando ideia. Não é porque eu não sou o seu dentista que eu não posso responder. E, logicamente, você pode ficar tranquilo que sempre mantendo a ética, tá? Isso é fundamental, isso é uma coisa que a gente preza bastante. E eu acho que é um prazer estar aqui, foi um prazer estar batendo esse papo com você. E também queria que você repetisse os cuidados, né, que deve ter. Né, isso. Que não custa nada sempre estar repetindo. Com certeza. Os cuidados com os idosos, como eu já tinha dito, você tem que estar sempre atento à escovação de uma prótese total, estar cuidando de uma dentadura. Em relação à perda de dentes, estar reabilitando logo em seguida que perdeu o dente. As pessoas que têm dificuldade motora podem estar fazendo uso de escova elétrica. A escova elétrica também tem que ser usada com cautela. Não só as pessoas de idade, mas as pessoas com algum problema especial podem estar usando também a escovinha elétrica.
uso da pasta, do fio, tomar cuidado com as medicações, não esconder nada de dentista. Eu já tive experiência em alguns casos de uma paciente até de idade que tomava medicação antidepressiva e não me falou. E acabou tendo um problema na cadeira, acabou se sentindo mal, mas graças a Deus a gente conseguiu converter. Então assim, vai no dentista, tenha confiança nele, passe o que você está passando, conte para ele as medicações que você toma, sem problema, porque ele está ali para te ajudar. Então assim, a gente acaba sendo até um confidente do paciente, né? Ele conta pra gente as coisas que passam em relação à medicação e tudo mais. E também é importante a gente estar atento, inclusive a gente falou também um pouco de diabetes, que tem a tríade da diabetes, né? Não é o fator fundamental de a gente falar que o paciente é diabético, mas é aquela secura, é aquela fome, a vontade de estar indo no banheiro toda hora. Lembrando que a gente tem a diabetes tipo 1, que é insulino dependente, onde o pâncreas não produz a insulina, o paciente tem que estar aplicando sempre a insulina. A diabetes tipo 2, que é o insulino não dependente, que às vezes o médico acha necessário estar passando aí medicamentos, controlar na alimentação, com exercício físico. E a diabetes, que às vezes acontece nas pacientes grávidas, que é a gestacional, porque as mulheres acabam exagerando um pouquinho. Então, acho que essas dicas que eu queria deixar, acho que deu para esclarecer algumas dúvidas aí, é um tema bem pertinente, bem atual, que dá para a gente ficar falando aqui a manhã inteira. Tá bom, e para finalizar, um assunto que o senhor tocou aí, a gente falou pouco, né? Que é a coisa da modernidade. Essas escovas elétricas, a pessoa como é que usa, como é que escolhe? Qual é a sua recomendação? A recomendação que eu tenho para a escova elétrica é o seguinte: as pessoas que têm as crianças ou adultos que têm dificuldade motora ou que são portadores de alguma síndrome, são pacientes com necessidades especiais, síndrome de Down, alguma paralisia, que a gente nota, os pais notam, precisam estar fazendo a escovação, está recomendada a escovação elétrica. Lógico que a escovação elétrica ela gira numa rotação muito alta. Então, assim, o que eu recomendo, isso é uma recomendação minha, quem sabe faça essa escovação elétrica, principalmente à noite. Então, assim, durante o dia, no idoso, na criança especial, ou no idoso que tem dificuldade motora, faça a escovação normal, faça a escovação da sua prótese, da sua dentadura, dos seus dentes. Em caso de dentes, não esqueça do fio dental e de estar escovando a língua também. E à noite, que é aquela que a gente sempre fala, a melhor escovação tem que ser à noite. Aí você pode até me perguntar, poxa, mas por que tem que ser a melhor escovação à noite? É muito simples. Durante o dia, igual a gente está aqui conversando, a gente está produzindo saliva. E a nossa saliva tem um antibiótico natural que chama lisozina. Então, querendo ou não, se eu não tiver escovado, a minha saliva está com essa lisozina, que é o antibiótico natural, lavando a cavidade, ajudando a remover a placa, apesar de eu não ter escovado. E quando a gente vai deitar? A gente não conversa, não fala, não deglute, aquela saliva reduz e aí que vem as bactérias. Por isso que a gente acorda de manhã com aquele hálito bem agradável, aquela secura na boca, quando a esposa quer dar um beijo, quer sair correndo, que deixa eu ir no banheiro escovar o dente primeiro, né? Então cada um tem que cuidar de si, não tem jeito. Outro jeito. Bom, o programa de Tudo Um Pouco se despede hoje do nosso convidado, o dentista Caio Teller, e a gente põe o nosso microfone para as suas despedidas e quem sabe mais para frente que possa tocar nesse assunto específico. É um prazer estar participando aqui com os ouvintes da Rádio Cacique. Mais uma vez agradecer a você, agradecer a Regina do Boc News pelo convite de estar aqui esclarecendo essas dúvidas num tema tão atual que é a terceira idade. E deixar o endereço do consultório, que é na Avenida Doutor Celso Santos, número 140, na Gleba 2, na área continental de São Vicente. Quem quiser estar adicionando também nas redes sociais, pelo Facebook, pelo site, para ficar à vontade e dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom,